Boa noite, fiz um vídeo resposta ao Rafael Lima de por que empresários apoiam a esquerda, e esse vídeo é uma continuação. Basicamente, naquele vídeo, o Rafael usou o argumento de que a gente precisaria de mais lideranças, a gente precisaria de pessoas dentro de empresas que tivessem ideias mais libertárias e tivessem a capacidade de propagar suas ideias e fazer com que elas prevalecessem ali na empresa. Não é que eu discorde que você deva fazer isso necessariamente, mas ele não falou sobre a forma como as ideias esquerdistas especialmente se adequam aos interesses da classe corporativista, por exemplo. Para ele, as ideias esquerdistas ou direitistas ou libertárias poderiam igualmente estar ocupando as empresas, assim como o Bradesco fez uma, segunda-feira sem carne, acho que foi isso, ele poderia ter feito segunda-feira sem propriedade, segunda-feira sem imposto, igualmente, né? E eu argumentei contra isso, dizendo que existe um motivo específico pelo qual a esquerda é adotada pelo corporativismo, não é à toa. Então o Paulo Cogos fez uma resposta. Vou parar de chamar ele de mamadeira em fúria um pouco, mas se começar a falar merda, vou voltar a chamar de mamadeira em fúria. Onde ele disse que isso, e se isso candidatar, vai ser mamadeira em fúria direto. Onde ele disse que isso se baseava numa visão de que o empresário é bonzinho e romantização do empresário. Eu acho que não necessariamente o Rafael está dizendo que o empresário é bonzinho. Pelo contrário, o Rafael disse no vídeo dele que os empresários seguiam seus interesses próprios, seus interesses egoístas, né? Inclusive é isso que a Ayn Rand diz, né? Então o Cogos falou disse que o randianismo dizia que os empresários eram bonzinhos e queriam saltitar nos campos verdejantes. Eu acho que não é bem isso. O que acontece é que o Rafael meio que romantizou o ambiente onde eles estão inseridos. Ele romantizou o nosso ambiente capitalista como se ele fosse um ambiente de livre mercado, como se essas ideias estivessem todas sendo oferecidas na oferta e demanda pura do livre mercado, sem violação de propriedade privada. E acho que isso não é o caso. Na verdade, a gente tem um corporativismo onde as ideias de direita, de esquerda ou libertárias, elas têm efeitos diferentes a ser propagadas pelo corporativismo. Não é nem que elas sejam adotadas, porque, como eu disse, não é que os corporativistas sejam esquerdistas, identitaristas, acreditem nisso, façam isso com a propriedade deles próprios. Talvez os artistas acreditem, mas também é uma crença absurdamente hipócrita. É hipócrita demais. Porque eles têm propriedade privada, eles são o top 0,001 de riqueza e eles querem socialismo para os outros e capitalismo para mim. Mesmo que a pessoa acredite, é uma crença hipócrita, uma crença de auto-engano, certo? Que, na verdade, por que eles querem isso? Para se sentir moralmente superiores, para se sentir poderosos. Quando você tem dinheiro demais, você quer outras coisas além do dinheiro, porque o dinheiro já não faz muita diferença. O que você compra com 100 milhões ou com 1 bilhão é meio parecido. Então você quer ganhar outras coisas, superioridade moral, poder, influência, poder político. Então, acho que foi isso que faltou, na verdade, no discurso do Rafael. Ao mesmo tempo, eu também fiquei preocupado se alguém pode ter entendido o meu vídeo como dizendo que os bilionários são malvados, e eu queria não consertar, mas esclarecer isso, né? Porque eu não falei isso, mas alguém pode ter entendido por falta de esclarecimento. Então é o seguinte, eu não disse que os bilionários são mal intencionados, eu não estou dizendo que eles são mal intencionados. O Paulo Cogos, por exemplo, acha que eles são servos do demônio, satanistas, invocadores de estátuas de gatos bípedes que saem andando e viram gatos, e que o Papa Gregório não tinha nada a ver com a matança de gatos, ele só condenou rituais que invocavam gatos bípedes. Ele só condenou um tipo específico de gatos, né? Aqueles bípedes que são invocados em rituais satânicos. Ele não condenou os outros gatos, né? Ele ficava chorando enquanto as pessoas estavam matando os gatos, né? E aí apareceu uma criança, e essa criança era nada menos, nada mais do que Mahatma Gandhi, e todos choraram, e o Papa Gregório IX ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, só para esclarecer o outro vídeo. Então, nesse vídeo, eu queria falar que os bilionários não são necessariamente mal intencionados. Eles também não são satanistas e demoníacos, porque não existe Satanás nem o inferno. Então, não existe sobrenatural, né? Esse canal aqui é naturalista, óbvio que eu vou sempre dar uma interpretação naturalista e racional. Os bilionários, no entanto, podem ser psicopatas, e essa posição social de
da classe bilionária, da classe corporativista, ela pode atrair psicopatas, porque psicopatas querem o quê? Poder, superioridade, ser superiores aos outros. E eles podem até propagar uma certa ideia errada, contraditória, por fazer parte da psicopatia. Psicopatia é uma coisa real, pessoas psicopatas existem, elas querem poder, elas querem ocupar cargos de poder, então não tem nada extraordinário, conspiracionista em dizer que bilionários podem ser psicopatas. Claro que podem. Políticos também, e assim por diante. Só que não necessariamente precisam ser. Pode ser alguém que gosta muito de ganhar dinheiro, gosta muito de empreender, e é muito bom nisso. Começou a fazer isso cedo, desenvolveu essa habilidade extraordinária, e a pessoa pode ter ficado bilionária. Só que quando essa pessoa fica bilionária, o que acontece? Não tem como você competir com outras corporações ligadas ao Estado no ambiente corporativista se você também não entrar no jogo, se você também não se unir ao Estado e não concorrer apenas sozinho com a sua propriedade privada, já que você não está no livre mercado pleno. Existem interferências, existem regulações, existem coisas que o Estado pode fazer para te favorecer ou não. Então, essa empresa, essa pessoa, mesmo que ela não seja mal intencionada, mesmo que ela seja bem intencionada, ela vai ter que entrar no jogo de proteção de oligopólios. O Estado é um monopólio da força que protege oligopólios, seus amigos empresários que ajudam o Estado a obter mais lucro e dominância sobre o mercado. Afinal, toda a elite já sabe que ditadura comunista não funciona. Ninguém quer abolir todas as empresas e fazer uma ditadura comunista porque sabe que isso vai se despedaçar e vão perder o seu poder. Como toda ditadura do século XX. Eu acho que a elite já aprendeu isso com o século XX. Né? Então o que eles querem agora é o capitalismo de Estado, né? O corporativismo, uma estabilidade, manter o seu poder estável, inclusive para gerações futuras, para os seus descendentes. Então, mesmo que um bilionário não seja mal intencionado, os feedbacks que alimentam a riqueza dele, que são os feedbacks que vêm do oligopólio, induzem ele a apoiar a atitude de defender oligopólios, que é maligna. Então, mesmo que ele não seja mal intencionado, ele acaba fazendo mal se ele está nessa posição. É importante notar que eu não gosto de culpar o que acontece na sociedade, os mecanismos da sociedade, pela intenção das pessoas. As coisas são do jeito que são porque temos pessoas mal intencionadas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar essas pessoas mal intencionadas e colocar pessoas bem intencionadas. Eu acho que isso é uma forma de antropomorfismo e antropocentrismo. Achar que o ser humano é o centro de tudo e tem que ser a explicação de tudo que um ser humano quis que fosse assim. Não tem. São mecanismos maiores do que pessoas específicas. São mecanismos de como as coisas funcionam, de como os feedbacks são dados. Do capital, seja o capital corporativo ou o capital de livre mercado. Os feedbacks que alimentam o capital corporativo são os feedbacks de monopólios e oligopólios, enquanto que os feedbacks que alimentam as empresas no livre mercado são os feedbacks de lucro advindo de uma troca voluntária, onde a pessoa trocou voluntariamente algo ao qual ela dava valor. Então eu quero rejeitar esse antropocentrismo e dizer que o que explica o corporativismo e o mercado e o Estado são mecanismos de feedback. São mecanismos de feedback que não dependem da intenção das pessoas. Então não importa se um corporativista é bem intencionado ou mal intencionado, porque os feedbacks que alimentam aquele capital são os mesmos. Não importa a intenção. Os feedbacks que alimentam um serviço no mercado são os feedbacks de lucro em trocas voluntárias. Você vai ter que oferecer alguma coisa que a pessoa vai querer trocar voluntariamente. O que alimenta o feedback do Estado é o monopólio. Você vai ter que defender o monopólio. Quer ir lá mamar o Estado, vai ter que apoiar o monopólio. Então, tem um pouco desse antropomorfismo no discurso tanto do Rafael quanto do Cogos. O Cogos fala, não, temos que tirar esses satanistas, combater uma guerra entre o céu e o inferno, combater esses satanistas e substituí-los por padres e papas, e que eles sim vão liderar a humanidade, e aí sim as coisas vão funcionar. E por outro lado, o Rafael fala, não, a gente tem que tirar essa esquerdista de cabelo azul do marketing e colocar um libertário. Eu não acho que... Não, nada contra você tentar fazer isso, né? Mas isso não vai chegar na raiz do problema. A raiz do problema são os mecanismos do feedback do capital corporativista e do capital capitalista.
Marx estava certo nesse ponto de que a superestrutura depende dos meios de produção, da forma como as coisas são produzidas e distribuídas. Porém, o que ele errou, né, é achar que o capitalismo inclui de uma forma interdependente o mercado, baseado na propriedade privada, e o corporativismo. Enquanto que, na verdade, essas são duas coisas contraditórias que coexistem. Então, são dois sistemas diferentes. O mercado e o Estado são dois sistemas diferentes e contraditórios entre si. E não parte de um único sistema interdependente. Foi aí que ele errou, né? Mas, realmente, o que explica como a sociedade são os mecanismos de feedback dos meios de produção, que são o capital. Então, é importante notar, o que eu queria esclarecer aqui nesse vídeo, que eu não culpei as intenções dos corporativistas, as intenções do bilionário. Temos que pegar uma pessoa com boas intenções e colocar naquele cargo, entendeu? Eu sou contra esse tipo de pensamento, tanto na política quanto nas corporações. O problema não é a pessoa que está lá, o problema é quais mecanismos alimentam aquilo ali. E esses mecanismos não dependem da pessoa, vão ser os mesmos, não importa a pessoa que você colocar. Não importa quem é o presidente, quem é o ministro, são os mesmos mecanismos que alimentam aquilo ali. O que importa é o sistema que está implementado e quais mecanismos de feedback alimentam aquilo. E claro, para que coisas sejam oferecidas do interesse das pessoas e que ajudem as pessoas em geral e produzam valor e não acumulem um valor e um poder autoritário. A única forma de feedback que vai gerar uma sociedade, em outras palavras, descentralizada, é o mercado, onde os feedbacks vêm de trocas voluntárias. Pelo menos enquanto existirem indivíduos, é o mercado baseado na propriedade privada. Não tem outro jeito. Enquanto existirem indivíduos, é isso. Se agora uma explosão tecnológica, singularidade tecnológica, não vai existir mais indivíduos, aí só nessa hipótese que a gente pode dizer que a propriedade privada vai se tornar outra coisa. Mas enquanto existirem indivíduos, a propriedade privada é a única forma descentralizada de alocar os recursos escassos e o capital. E eu não estou apelando a um antropocentrismo, a dizer que são as intenções e as pessoas que importam, que a gente tem que escolher as pessoas certas, mas sim aos mecanismos que são maiores do que a pessoa, que são redes, e a gente tem que escolher a rede certa, a forma de mecanismo certa. Que é a mesma forma de uma rede neural, onde todos os neurônios contribuem e não tem um neurônio centralizado, uma forma descentralizada de rede. Enquanto que a forma corporativista, estatista, é uma forma centralizada. É isso que importa, é isso que vai fazer diferença, e as ideias que são propagadas também pelas pessoas que detêm o capital vão tender a ser diferentes, vão precisar ser diferentes para atender os interesses de quem está as propagando, dependendo de qual desses dois sistemas você está. Então eu espero que tenha esclarecido o que eu falei no outro vídeo. Muito obrigado e até a próxima.